E nos púlpitos, agora, uma pergunta. Não sei se já te fizeram, com certeza alguém já fez uma pergunta dessa pro senhor. Nos púlpitos do Brasil, nos altares que o senhor já visitou, nos grandes congressos, nas grandes cruzadas, assim, eu acho que os maiores o senhor já esteve. Você já sentiu, de alguma forma, algum tipo de preconceito por ser negro? Sempre tem. O preconceito do Brasil, ele é claro. Mesmo sendo pentecostal? Ele é visível. Porque o preconceito não tem a ver com a questão religiosa. O preconceito do Brasil, ele é cultural e científico. Se você ler o livro, alguém pode pesquisar, acho que é Brasil, Espetáculo das Raças. Pesquisa aí o nome da autora, que é um livro de uma, se não me engano, a professora aqui da USP. Ela explica a história do Brasil e ela mostra como que o preconceito foi construído no Brasil. O preconceito está na nossa estrutura. Consegui ver. Das raças. Espetáculos das Raças. Vê se acha. O Espetáculo das Raças, é isso mesmo. Qual é o nome aí da autora? Leila, peraí. É Leila, não sei o que. É isso aí. Leila. É um livrão que todo negro deveria ler, esse livro, para entender. Leila Motiz. É por isso que eu não decorei esse nome aí, porque é nome diferente. Então, inclusive, no Brasil, ela mostra como que os museus tinham a visão do negro, da miscigenação, que é muito criticada, a miscigenação brasileira. Essa mistura do negro com branco é muito criticada em muitos lugares do mundo. Então, o preconceito, ele está enraizado até no inconsciente. Eu lembro que um dia um pastor havia acabado de me conhecer e ele falou assim, pro amigo dele, falou, rapaz, você tem que levar esse pregador lá. Foi assim, ele é pretinho assim, mas é só por fora. Eu parei e perguntei, mas como assim? Como assim por fora? E por dentro as pessoas são de outras cores? Como que funciona isso? Ele falou, não, calma, preto dá alma branca. Eu falei, eita, piorou. Eu falei, isso é racismo. Mas eu percebi nele um tom de inocência. Não havia maldade na fala dele. Para ele era natural. Ele estava reproduzindo o que houve sempre. É o preto da alma branca. Esse daí é um preto diferenciado. Por que é um preto diferenciado? Todos os outros são iguais? Você vê as pequenas frases. Porque é o seguinte, na cultura brasileira e na língua portuguesa, tudo que é pejorativo está conectado à cor escura. Sim. As trevas, associado à cor escura. Na cultura nossa, também Jesus é o branco, e literalmente o Jesus dessa cultura, ele é branco. O Jesus hollywoodiano, né? Ele tem olhos azuis, ele tem um cabelo muito bonito, uma barba muito chique, que não tem nada a ver com o judeu. Uhum. Nada a ver, é o Jesus deles. E o diabo já sabe a cor do diabo, né, nessa cultura. Sim. E ele não tem cor, mas já pintaram o diabo de preto. Meu Deus. Não é isso? Ele é espírito, ele não tem cor. Que cor que tem o espírito? Sim. Mas não, você vê nas peças das igrejas, o diabo ele sempre é de capa preta. Preta, ele é de preto. De preto. Ele é pintado, maquiado de preto. E Jesus sempre é o branco. É o branco, com a túnica branca e tudo branco. Tudo branco. E as pessoas são brancas. A maior parte. Jesus é branco. Sempre um branquinho ali, no máximo um pardinho ali. Por isso que aquele pastor, seu Quebone, Teologia Negra, deixa eu pesquisar aqui, na América, ele criou a teologia negra para defender a ideia do Jesus negro, que é um conceito filosófico, que vale a pena ler também essa obra, Teologia Negra. Teologia Negra, pastor James Bonner. James Cone. Então, esse pastor, ele é o pai, considerado o pai da teologia negra. Ele começou a passar para as pessoas, primeira ideia, que não adiantava alimentar o racismo, porque os negros são os oprimidos do Ocidente, ok? Então, se os negros são os oprimidos,
Jesus tem a sua origem aonde? Jesus é oriundo dos opressores ou dos oprimidos? A origem de Jesus? Dos opressores. Não, dos oprimidos. dos oprimidos. Dos oprimidos. Jesus vem da classe dos oprimidos, lá do meio do povo de Nazaré, Isso. da Galileia. Os oprimidos pelo Império Romano. Sim, o pai dele teve que fugir. Os oprimidos. Jesus vem desse meio sofrido. Então, se Jesus vem do meio sofrido, no Ocidente Jesus vai estar onde? Quem é o sofrido do Ocidente? É os negros. Então, Jesus está com os negros. Então Jesus, a ideia dele, ele é negro, porque Jesus está do lado sofrido. Se modificar a ordem e de repente os sofredores forem os brancos, Jesus então é branco, porque Jesus só vai estar do lado dos oprimidos. Então a gente precisava empretecer um pouco, não sei se existe a palavra, mas empretecer um pouco Jesus, se a gente for usar esse conceito. Não, porque Jesus já é negro. Ele já está do lado dos oprimidos. Mas a cultura do Ocidente embranqueceu ele. Embranqueceu porque colocou ele do lado dos opressores. Porque quem interpretava a Bíblia era quem? Os opressores. Os padres compradores de escravos, vendedores de escravos, os protestantes brancos compradores e vendedores de escravos, eles que traziam a revelação e a pregação do evangelho. E aí eles traziam então, do jeito que eles queriam. Os oprimidos pregavam, os opressores pregavam. Os opressores pregavam para oprimir mais ainda. Quando o negro começa a interpretar a Bíblia, então esse pastor diz, não, espera aí, não tem como interpretar a Bíblia a partir do opressor, porque a Bíblia inteira conta a história do povo oprimido. Sim. A Bíblia nunca mostra Deus do lado dos opressores. Sim. Deus só aparece na Bíblia ao lado dos oprimidos. Olha lá na cruz, Deus estava com quem? Com os carrascos ou com Jesus oprimido? E depois com o bandido arrependido oprimido também. Sim. Deus estava do lado de quem? Dos oprimidos. Aí quando se olha lá no Império Romano, Deus está do lado de quem? Dos gladiadores ou das vítimas que eles iam matando os oprimidos? Deus do lado dos oprimidos. Então, eles começaram a entender que essa teologia opressora não tem base, porque Deus nunca esteve com os opressores. Deus sempre esteve ao lado dos sofridos oprimidos. Lá no Egito, Deus estava com quem? Com o povo de Israel sofrendo, não com o faraó. No episódio dos filisteus, e Davi vai e mata Golias. Deus estava com quem? Com os filisteus opressores? Não, com os judeus oprimidos. Então Deus sempre caminhou com os oprimidos. E quando Jesus chegou aqui, ele fez questão de dar atenção para os oprimidos. A mulher está lá, prestes a morrer, ser apedrejada, oprimida. Jesus, não. Estou do lado dessa mulher aí. Eu sou advogado de defesa. Eu defendo os oprimidos. Eu não vou defender vocês que querem matar ela, não. Defendo os oprimidos. Então, o preconceito ele está impregnado em uma cultura. E a igreja não fica fora disso. Não, porque a igreja ela é formada a partir do quê? A partir de pessoas. As pessoas vêm com seus defeitos, vêm com as suas falhas. Seus valores. Lógico, seus valores. Mas durante a nossa caminhada com Cristo, ele vai nos moldando. Mas o preconceito tem em todos os lugares. E não só o preconceito do branco contra o negro. Tem o nosso também do negro contra o branco. Eu conheço muito negro que não gosta de se misturar com os brancos. É um preconceito também. Uhum. Então tem em ambas as partes. Tem o xenofobismo. Eu não gosto de chinês. Poxa, eu não gosto desses... os haitianos que vieram para o Brasil tomar o nosso emprego. Isso tudo é preconceito. Sim. Então o preconceito está dentro de uma cultura. Cultura. O que mais pesa é do branco contra o negro por causa da história da escravidão. É Sim. por isso. Mas sempre teve preconceito aqui. Não é de hoje. Sim. A gente fala muito da escravidão, mas se a gente pegar o preconceito, ele vem até muito antes, né? Se a gente olhar até nos... A gente olha os filmes bíblicos. Antes. Muito antes disso já tinha ali os preconceitos. Não lembra do episódio de Jesus e a mulher Ciro-Fenícia? Ele deixou claro como que era. Os judeus e os samaritanos. Tinha um preconceito na ali. Bíblia já tinha preconceito. Muito forte, né? Atos capítulo 6, a questão das viúvas, dos gregos, dos judeus, sempre teve. Isso está dentro do ser humano. Está dentro do ser humano. Uhum. Que o evangelho que nos molda e quebra o nosso preconceito. O evangelho que faz o negro não ser revoltado contra o branco.
É o evangelho que faz o branco olhar para o negro sem o ar da superioridade. O evangelho, ele vem e equilibra as coisas. É só o evangelho que faz isso. Sim. A ponto de em algum momento da história, alguns classificarem o negro como um sinal do pecado. Eu já ouvi isso. Sim, sim. Com a marca do pecado. É isso mesmo. Não é? A marca de Caim. A marca de Caim. Caim ficou preto. Vou marcar você para aonde você passar, então vou deixar você preto. A maldição sobre Cão, filho de Abel, ele ficou preto, ficou negro. Então eles vão trazendo várias ideias. Que são ideias que não têm consolidação. Graças a Deus a ciência se multiplica a cada dia e ela vai deixando cada dia mais provado que não existe uma superioridade étnica. Não existe. É uma questão de melanina ali. Não existe. Não existe nenhuma superioridade. O branco não é superior por ser branco, o negro não é inferior por ser negro, o asiático não é superior, não é inferior, tem nada sobre etnia. Só é a diferença. São pessoas diferentes. A diferença está aqui. Não tem nenhuma prova que o cérebro do branco é maior do que o do negro. E Sim. Nem que o do negro é maior do que o do asiático, que o asiático tem um cérebro maior que o de todo mundo. Como aqui no Brasil o pessoal diz, pô, o japonês, ele arrebenta. Não tem nenhum documentário que diz que o japonês ele tem um cérebro melhor do que o do brasileiro. Não, porque ele tem dedicação, eles têm uma cultura que eles trazem com eles, são muito rígidos, eles vão romper mesmo. E por falar em negro, a gente tem aí o movimento pentecostal que ressurge na Rua Azusa, que é bem através de um negro, né? Exatamente. Começa com William negro. Seymour. Exatamente, ele estava lá, que ele podia estudar, até eu estava lendo a biografia dele, estudava do lado de fora da sala, né? E através desse homem, o evangelho,